Bom dia a todos. Estamos aqui para nosso ciclo de webinar, a nossa última webinar desse ciclo, né? Quero agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos receber o professor Paulo Jorge Parreira dos Santos. O professor Paulo é da Universidade Federal de Pernambuco e ele é coordenador da área de biodiversidade da CAPES, membro do CTC, e ele é coordenador do grupo de trabalho, né, sobre qualis periódico. O professor ele concluiu seu doutorado em 1995 pela Universidade de Bordeaux, na França. Hoje ele é professor titular do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, né? E ele está como coordenador, né, da área de biodiversidade da CAPES desde 2013, né? E é membro do CTC. Ele tem experiência em várias áreas, né, como meio e macrobentos, ecologia de manguezais, de recifes, de praias arenosas, de mar profundo, monitoramento ambiental. Então, é importante que hoje, né, é um tema polêmico, né, dentro da avaliação da CAPES, é um tema que sempre deu ruído, né, que é o qualis. E aí nós convidamos o professor Paulo, porque o Paulo foi que coordenou esse grupo, né, da discussão do qualis. Ainda não terminou, né, o Paulo vai falar sobre isso, mas eu acho que essa é uma informação importante, né, e todo mundo sabe que o objetivo dessas webinars foi entender a avaliação da CAPES, a avaliação multidimensional e tudo que está acontecendo. Então, eu acho que foi escolhido, como eu brinco, a dedo o assunto qualis para ser o último do ciclo das webinars, né? E eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito do que vão ver, assim, pode até não concordar, mas pelo menos vão sair um pouco mais esclarecidos, né? Então, sejam todos bem-vindos. E, Paulo, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite da Unesp, né? Para você estar aqui conosco. Vocês sabem que nós somos muito grandes em número de PPGs, são 152 PPGs de pós-graduação nas diferentes áreas. Nós estamos em 45 áreas de avaliação das 49. Então, é muito importante esse contato aqui com você. Eu falei assim, e permite, né, as nossas webinars têm permitido que pessoas do país inteiro assistam. Não são apenas os coordenadores dos PPG, são várias pessoas. Então, a pandemia trouxe um outro lado, né, essa oportunidade de ter um número maior de pessoas tendo acesso à informação, tá bom? Fique à vontade, está à sua disposição. Tá joia, obrigado, Thelma. Obrigado ao Unesp pelo convite. A Thelma, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Fomos colegas há algum tempo atrás no CTC, coordenando áreas quase irmãs, enfim, com grande afinidade, então isso aumenta ainda mais essa proximidade e a minha, enfim, o meu aceite para a palestra, né, para a conversa que a gente vai ter hoje. O qualis, de fato, ele sofreu mudanças que acompanham outras mudanças no processo de avaliação da CAPES, e a apresentação que eu vou fazer para vocês, embora claramente deslocada e focada no qualis, acaba tratando, por vínculos óbvios do qualis com a estrutura da ficha e da avaliação, em alguns outros temas, né? Então, assim, agradecer de novo e eu acho que eu vou dar início. Eu fiz uma apresentação um pouquinho mais sintética do que a última que eu fiz, que foi muito extensa, passou de 1 hora. Então, dessa vez eu reduzi os detalhes, enfim, alguns detalhes nos slides, que eu acho que já começam a ter uma ampla compreensão, mas isso amplia a possibilidade da gente discutir, conversar, tirar dúvidas, que eu acho que nesse momento é tão ou mais importante do que aquilo que eu posso dizer, que já está em documentos publicados, etc. Mas vamos lá, então acho que eu posso passar a apresentação agora. Sim. Enquanto você coloca a apresentação, eu esqueci de dar 2 recados, né? Um recado é que as perguntas, elas têm que ser direcionadas ao tema da webinar, né? Essa é uma coisa que é importante. A outra coisa
é que a apresentação do professor Paulo vai ficar lá na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, como as outras já estão lá, além de estar gravado no YouTube também, tá bom? Bom, ok, obrigado de novo. No final também eu vou deixar o meu e-mail para que eventuais perguntas que não possam ser respondidas por falta de tempo nessa apresentação, que possam ser respondidas posteriormente pelo e-mail. Bom, o tema, então, é o Qualis dentro de uma perspectiva de quais foram as mudanças principais no Qualis periódicos para a avaliação quadrienal de 2021. Eu já fiz, enfim, eu já tive a minha apresentação, então eu vou pular essa parte inicial de apresentação, só indicar que o GT, né, o Grupo de Trabalho do Quadros Periódicos, ele iniciou como um grupo único e, em função das características distintas de algumas áreas, num determinado momento, após praticamente um ano de discussão, um pouco menos do que isso, nós acabamos formando um segundo GT, que eu vou depois chamar esse segundo GT de referência 2, e eu fiquei como coordenador, então, do Qualis Periódico de referência 1, e vocês certamente vão entender as diferenças entre esses dois processos de classificação de periódicos dentro de cada uma dessas duas referências. Um ponto importante para a gente começar a nossa conversa, enfim, a minha apresentação e a nossa conversa, é aquilo que o Qualis é, né? O Qualis Periódicos é, e aquilo que ele não deveria ser, né? Tem uma publicação da professora Rita Barradas Barata, que saiu na Revista Brasileira de Pós-Graduação em 2016, que é bastante importante nesse aspecto. A professora Rita foi diretora de avaliação durante um período bastante importante, que pegou a avaliação quadrienal de 2017, e ela entendeu a necessidade de divulgar fortemente os usos e as limitações do Qualis, né? Então, eu destaquei dessa publicação da professora Rita algumas frases que são importantes para a gente ter em mente, né? Uma é que o Qualis Periódicos, assim como os outros Qualis artístico, técnico-tecnológico, Qualis livros, ele é uma ferramenta utilizada para avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil. Ele não é e não deveria ser mais do que isso, né? Ele não é uma ferramenta, portanto, ampla, particularmente naquilo que se refere à divulgação do processo de classificação de periódicos. Ela não é uma fonte adequada da classificação da qualidade dos periódicos científicos para outros fins, né? Usos que não sejam o uso da avaliação dos programas de pós-graduação acabam gerando dificuldades e limitações nessa classificação que é feita do Qualis. Um dos principais motivos e problemas para esse aspecto de limitação da classificação da qualidade de periódicos é que ela é feita a posteriori, ou seja, ela é fortemente baseada e principalmente é divulgada a classificação dos periódicos que foram utilizados num determinado intervalo de tempo. Ainda que a classificação dessa qualidade dos periódicos ultrapasse em muitas áreas, e agora em todas as áreas, ultrapasse o uso que os programas de pós-graduação e os docentes dos programas de pós-graduação fazem dos periódicos, ainda que haja isso, a divulgação ela é sempre restrita àquilo que foi utilizado em anos anteriores. Como ela é feita a posteriori, ela não é aconselhável, por exemplo, como referência para ações futuras, escolha de periódico para submissão de artigos e outras, né? Por quê? Porque muitos dos periódicos que não aparecem no Qualis não aparecem porque não tenham qualidade intrínseca ou algo parecido, mas simplesmente porque naquele intervalo de tempo, eventualmente, não foram utilizados. Então, essas são limitações muito claras. Além disso, o Qualis ele é feito dentro de uma perspectiva de avaliação de volumes muito importantes, muito grandes de produção. É comum as áreas de avaliação, são 49 áreas, é comum muitas dessas áreas, no intervalo de 4 anos, terem quantidades de artigos que ultrapassam
muitos milhares, inclusive uso de periódicos de vários milhares de periódicos, né? Então, para essa classificação de volume, é óbvio que ninguém imagina a possibilidade de fazer uma leitura. Tem áreas que têm, num intervalo de 4 anos, a publicação de 15 mil, 20 mil artigos, né? Então, é inevitável que se utilize como algum tipo de proxy essa classificação dos periódicos, né? Por outro lado, em avaliações, por exemplo, do desempenho científico de indivíduos, de professores, docentes, pesquisadores, cujos números são muito mais limitados, obviamente, o Qualis periódicos ele acaba não sendo uma ferramenta adequada, né? E não deve ser utilizada, portanto, em avaliações de desempenho científico individual. Em algumas instituições, isso é feito até para distribuição para distribuição de vagas, concursos, mas até mesmo para distribuição de bolsas de iniciação científica, várias universidades continuam utilizando. É importante que essas observações da professora Rita foram feitas dentro de uma estrutura de Qualis, onde cada área tinha a possibilidade de classificar as suas revistas ou as revistas que utilizou, mas essas advertências que eu destaquei e que a professora Rita apresentou nessa publicação em 2016, elas ganham em importância nesse novo Qualis que está em construção, tá? Então, se já era importante destacar esses pontos, agora se tornou mais importante ainda. Um ponto assim, que eu gostaria de destacar é que a mudança na ficha de avaliação, houve uma simplificação na ficha de avaliação, nós não temos mais 5 quesitos, nós temos agora 3 quesitos sendo avaliados e uma quantidade menor de itens. Isso veio de discussões intensas nos últimos anos sobre a necessidade de simplificar o processo. Um outro ponto importante, além da simplificação do processo de avaliação, foi que haveria necessidade de implementar nessa ficha um olhar mais qualitativo, não apenas um olhar quantitativo, mas também um olhar sobre a qualidade daquilo que vem sendo produzido e não apenas a quantidade de indicadores métricos, por exemplo, como o Qualis usualmente é feito. Então, dessas discussões, surgiu a necessidade e a importância de avaliar a produção intelectual em 3 níveis, né? E aí eu vou colocar que a decisão de avaliação nesses 3 níveis, ela se foca na produção total do programa, é uma avaliação fortemente quantitativa qualificada. Qualificada por quê? Porque o Qualis, de alguma forma, qualifica ou classifica os artigos dentro de periódicos que acabam recebendo uma avaliação num determinado extrato de qualidade, né? Que vocês já conhecem, A1, A2 e por aí vai. Bom, esse é o nível de avaliação da produção total e é onde o Qualis se torna necessário e relevante, né? Obviamente que não temos um único Qualis para avaliação da produção intelectual, nós temos o Qualis periódico, sobre o qual eu vou conversar, mas temos também Qualis livro, Qualis técnico-tecnológico, Qualis artístico, enfim. Um segundo nível mais restrito e já envolvendo aspectos mais qualitativos é da produção dos docentes, destacando para a produção dos docentes um produto por ano de atuação do docente enquanto docente permanente. Ou seja, um docente que esteve enquanto permanente num programa 4 anos, serão selecionados pelo próprio programa seus 4 melhores produtos. Entendam que esses 4 melhores produtos podem ou não, a depender da área de avaliação, fazer uso do Qualis, né? Eu não coloquei o Qualis aqui embaixo, porque essa é uma decisão nesse momento para a avaliação da produção qualificada e restrita ao máximo de 4 produtos por docente permanente no quadriênio, pode fazer uso do Qualis ou não. Muitas áreas já não usam mais o Qualis nesse nível de avaliação, tá? Finalmente, um terceiro nível de avaliação da produção intelectual, que claramente não destaca e não necessita, obviamente, do Qualis, que é a seleção pelo programa de 5 a 10 melhores produtos naquele ou neste quadriênio.
esses 5 a 10 melhores produtos para quase todas as áreas de avaliação têm o objetivo de trazer informações sobre qual é o impacto efetivo do programa de pós-graduação, da sua produção intelectual na sociedade. Tá? Esse impacto pode ser impacto social, impacto econômico, impacto ambiental, impacto em políticas públicas, enfim. E isso, obviamente, claramente, não tem nenhuma relação com o Qualis que eventualmente traga essa classificação dos periódicos baseada em algum tipo de métrica de bases internacionais ou não. Tá? Então, percebam que essa mudança da ficha, acompanhada por essa mudança nos níveis de análise da produção intelectual, de alguma forma diminui ou pode diminuir fortemente a importância do Qualis, que passa a ter um uso geral entre as áreas, mais nesse nível 1 de análise quantitativa, que envolve a produção total do programa, mas não necessariamente a produção qualificada ou mais qualificada dos docentes e certamente não a produção mais qualificada do programa de pós-graduação, que é esse nível 3. Bom, as discussões sobre o Qualis, elas obviamente não são de agora. Houve um grupo de trabalho importante já em 2016, dos quais eu trouxe alguns resultados ou sugestões principais desse grupo de trabalho, que eu vou basicamente fazer uma leitura resumida, né? Esse grupo de trabalho de 2016 sugere que o uso de indicadores bibliométricos, particularmente de bases internacionais, poderiam estimular o uso desses indicadores bibliométricos na classificação dos periódicos, poderiam estimular os programas a publicar em revistas indexadas e, eventualmente, também estimular a indexação das próprias revistas nacionais em bases internacionais, o que, eventualmente, poderia contribuir para a internacionalização dos programas que publiquem, portanto, nessas revistas indexadas em bases internacionais. O GT de 2016 já sugeria que os estratos mais elevados do Qualis, A1 ou A1 e A2, enfim, caso eles fossem utilizados pelas áreas para indicar a internacionalização ou para destacar os programas de excelência, notas 6 e 7, que seria importante nesses estratos o uso de métricas bibliométricas de bases internacionais para fazer a sua distinção A1, A2 dos outros ou entre mesmo A1 e A2. Um outro ponto bastante importante de destaque do trabalho desse GT, que foi coordenado pelo professor Pedro Pascucci, era a necessidade de evitar a valorização excessiva de periódicos considerados da área, né? Verificar, eventualmente, se periódicos que não são característicos de uma determinada área de avaliação, se não seriam veículos de uma produção importante de caráter interdisciplinar da própria área, né? Ou seja, os rebaixamentos ou as barreiras nas classificações por questões de aderência ou de outros caracteres de relevância sobre os periódicos em relação à área não deveriam ser utilizados. Ainda dentro nessa direção, que a classificação de um periódico como C, o eventual rebaixamento ou a existência de barreiras na classificação de periódicos, não deveria ser praticada essa classificação com base em argumentos de não aderência. Esse periódico não é aderente, né? Na verdade, o GT destaca que aquilo que pode ou não ser aderente é o conteúdo dos artigos dentro de um determinado periódico e que dificilmente você pode caracterizar os periódicos como periódicos aderentes ou não aderentes, porque, obviamente, você tem esse caráter interdisciplinar em todas as áreas, né? Finalmente, o GT ele recomenda que não seja utilizado o fator de impacto diretamente, mesmo em áreas que utilizam essas bases e métricas de citação, que não se utilizasse o fator de impacto diretamente, quando a área possui sub-áreas ou especialidades, e eu mais para frente vou mostrar ou indicar o porquê desse problema. Eu queria destacar que, embora parte dessas sugestões desse grupo de trabalho de 2016, elas já foram utilizadas por várias áreas na avaliação quadrienal de 2017, ou seja, na preparação do Qualis
para a avaliação de 2017, várias dessas recomendações já foram utilizadas por muitas áreas, mas não foi algo, enfim, obrigatório e, apesar dessas recomendações do GT, ainda há, até recentemente ainda havia, áreas que não seguiam parte dessas sugestões ou recomendações do grupo de trabalho de 2016. Né? Então, isso é importante também destacar, que a consolidação dessas recomendações ou sugestões não ocorreu em todas as áreas, ainda que mesmo antes desses resultados, algumas já seguissem caminhos muito próximos com esse que foi recomendado pelo GT. Um outro documento, ou outros documentos importantes, dizem respeito às propostas, aos documentos da Comissão Nacional de Acompanhamento do Programa Nacional de Pós-Graduação. Essa comissão, ela é uma comissão externa, ela faz uma avaliação do desempenho, da qualidade, das necessidades e indica o direcionamento de alguma forma que deve ser seguido pelo Programa Nacional de Pós-Graduação. Claramente isso depois é avaliado, analisado e transferido do Conselho Superior da CAPES para a coordenação técnico-científica, para o CTC da CAPES, que vai começar a instrumentalizar, a discutir e a organizar as mudanças em função das sugestões que saem dessa Comissão Nacional de Acompanhamento. Em 2018, e que impactou claramente as nossas decisões e trabalho ao longo desses últimos anos, essa comissão indicou uma série de questões que foram trabalhadas por nós no CTC posteriormente. Uma era que o sistema avaliativo devia ser repensado e aprimorado do ponto de vista conceitual e de uma forma bastante objetiva. Em 2018, a comissão indica também que a avaliação deve obrigatoriamente atentar para a internacionalização, ou seja, não pode deixar de lado esse aspecto. E que a avaliação ela deve não apenas fazer o ranqueamento, isso é algo que eu digo em todas as minhas apresentações, não apenas ranquear os programas e atribuir uma nota, mas também a avaliação ela deve contribuir para o aperfeiçoamento do sistema e, de alguma forma, induzir a qualidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Em relação ao Qualis, essa comissão destaca que os critérios, na época que foi feita a avaliação, estavam bastante pulverizados entre as áreas e que havia, a sugestão deles era que havia necessidade de fusão de vários dos Qualis atuais, na época, gerando grandes Qualis. Eles sugerem, eventualmente, por grande área do conhecimento e isso foi ou serviu como base para os trabalhos dos GTs que foram estabelecidos na CAPES. Em 2020, essa mesma comissão indica que a avaliação da produção em cada área de avaliação, ela sugere que deva se dar a partir de métricas internacionais estabelecidas e amplamente aceitas na comunidade. Percebam que, de alguma forma, a comissão ela praticamente abre mão da necessidade de uma qualificação dos periódicos, mas indica a necessidade de que a avaliação da produção siga métricas reconhecidas e aceitas pela comunidade e, basicamente, nesse documento, a sugestão é seguir o uso de métricas internacionais, de bases internacionais bem estabelecidas. Então, tudo isso foi reconhecido e também a CAPES ela vem sofrendo um conjunto grande de pressões e discussões que podem ser organizadas em pressões externas, internas. As externas, para fazer as modificações no Qualis, são, por exemplo, a dificuldade de compreensão da forte variação de classificações entre áreas de avaliação. Eu coloquei uma tabela abaixo, que é um resumo de uma tabela muito mais ampla, feita pela TAV, né, que indica que na quadrienal passada nós tivemos um conjunto de 4.207 periódicos, não é algo pequeno, é 15% do total de periódicos que possuíram classificações
totalmente diferentes entre as áreas. O que significa? Significa que se esse periódico foi utilizado por 2 áreas, ele vai ser encontrado em cada área num extrato diferente, ou seja, em 2 áreas ele está em 2 extratos diferentes. Se ele ocorreu ou foi utilizado por 3 áreas, ele aparece em 3 extratos diferentes, até a situação mais limite, que é ele ter aparecido em 7 áreas, em 7 extratos diferentes. A figura que eu trago ao lado, essas 2 figuras, elas dizem principalmente a respeito às diferenças ou às pressões internas. A comparabilidade entre as áreas, naquilo que se refere ao uso do Qualis enquanto classificação de periódicos, ela é muito reduzida. Há diferenças fortes entre as áreas e uma forte subjetividade ou complexidade de algumas das classificações, né? Em cima, um pouco ainda daquilo que foi colocado pelo GT, pelo grupo de trabalho do Qualis Periódicos, lá em 2016. Né? Percebam que, por exemplo, no gráfico de cima, o que nós temos aqui é uma área cujos periódicos estão fortemente presentes no JCR, que é a base do Web of Science, ou seja, possuem alguma medida de fator de impacto, e que uma medida de importância relativa desses periódicos, o percentil que eu vou explicar posteriormente, que ele decresce praticamente de forma linear conforme você ia mudando de extrato para extrato. Essa avaliação aqui foi feita com os dados do quadriênio passado e com a estrutura do Qualis do quadriênio passado. Então, vejam que algumas áreas elas já utilizavam uma estrutura linear fortemente baseada em indicadores de bases internacionais e uma organização pelo critério de qualidade efetivo desses indicadores ou dessas métricas ao longo dos estratos. O exemplo de baixo, ele foge completamente a essa perspectiva, né? Na verdade, a gente vê que a porcentagem de periódicos que estão nessa base internacional do Web of Science, ela é relativamente limitada, não há relação disso com a estratificação dos periódicos, muito pelo contrário, na verdade, os periódicos que aparecem em B2 são os que estão em maior quantidade na base do Web of Science, e quando a gente olha esse percentil, que é uma medida relativa da qualidade do periódico, em comparação com os seus pares, né, ou seja, periódicos na mesma temática do conhecimento, também não vemos nenhum aspecto de linearidade para o conjunto das classificações. Então, essas pressões levaram, ao longo das nossas discussões, da criação do GT, a sugestão da necessidade estabelecida pela diretoria de avaliação de que cada periódico tivesse uma única classificação independente da área de avaliação. Isso, obviamente, não foi um processo simples. Começamos a trabalhar em cima dessas demandas, enfim, de redução das pressões externas e internas para a classificação dos periódicos, reconhecendo, num primeiro momento, a dificuldade do uso de citações de forma direta, como já tinha sido observado pelo GT de 2016. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. A área de matemática e a temática, né, não é uma área, é uma categoria de periódicos, os periódicos da matemática e os periódicos de neurociências. Percebam que as diferenças da mediana de fator de impacto, o fator de impacto, a tendência do fator de impacto dos periódicos nesses temas são muito distintos, né? Mais de 4 vezes de diferença, ou seja, a mediana do fator de impacto da matemática não chega a 1, 0,7, e a mediana de neurociências ultrapassa 3. Tá? Se a gente for ver periódico por periódico dentro desses temas amplos, né, matemática e neurociências, são 2 temas muito amplos, a gente percebe, por exemplo, que o periódico com maior fator de impacto da matemática, a acta numérica, possui 9,7 de fator de impacto, que já é elevadíssimo, né? Enfim, é o maior da matemática. Mas se a gente olhar das neurociências, o fator de impacto da revista melhor classificada por esse critério ultrapassa 30, né? De 32 o fator de impacto. Então, claramente, o que a gente observa é que há diferenças temáticas importantes, isso tem a ver com o tamanho das comunidades científicas a nível mundial, isso tem a ver com a velocidade de produção de artigos nessas diferentes temáticas,
e isso não nos permite o uso de qualquer que seja o indicador diretamente para classificar um periódico. Uma solução que se apresentou nesse momento foi o uso da classificação por percentis dos periódicos. Percebam que não importa se o valor é 9,7 ou se é 32,6. Num ranqueamento dos periódicos da matemática, o 9 seria o melhor, ou seja, ele seria ou estaria nos percentis mais elevados desse conjunto de periódicos em matemática, e o mesmo ocorreria para neurociências. 32,6 seria o valor máximo, e, portanto, num ranqueamento e num estabelecimento de um ranking em porcentagens, esses dois periódicos, Acta Numérica e Nature Reviews of Neuroscience, eles seriam periódicos com um percentil provavelmente igual ou acima de 99%, ou seja, eles estariam nos estratos mais altos desses temas, né, dessas categorias de agrupamento dos periódicos. A gente conseguiu observar que as duas bases internacionais de maior uso, tá, que são a base da Scopus e a base do Web of Science, que geram, portanto, medidas de percentis, de side score e percentis de fator de impacto, que elas são organizadas em temas, e que esses temas eles são bastante subdivididos, eles são mais subdivididos do que apenas o que eu apresentei anteriormente, matemática e neurociências, ou seja, dentro de matemática há uma estruturação ou uma classificação em subtemas da matemática, e a mesma coisa para neurociências. Eu trouxe 2 exemplos de como esses agrupamentos são feitos. Por exemplo, a Scopus tem mais de 300 categorias de periódicos. O exemplo que eu trouxe para vocês é da área médica, e percebam que eles grupam periódicos em subtemas ou sub-áreas de avaliação das ciências médicas. O que é importante aqui? O que é importante aqui é que, por exemplo, medicina tropical, que é o penúltimo tema que aparece aqui nessa minha lista, ele claramente não pode ser comparado, não deve ser comparado com revistas, por exemplo, da área de análise de cardíacas ou de gastroenterologia ou de gerontologia, porque a quantidade de problemas, o impacto desses problemas em termos mundiais é diferente. Então, os periódicos eles devem ser comparados apenas dentro desses subtemas, ou seja, e isso, a existência de subtemas dentro de um mesmo tema, permite reconhecer a importância do periódico, não mais pelo seu fator de impacto intrínseco numa comparação genérica com qualquer periódico, mas de uma forma bastante específica, ou seja, reconhecendo as diferenças que ocorrem entre sub-áreas da medicina, ou entre sub-áreas da física e astronomia, ou entre sub-áreas da imunologia e microbiologia. Essas duas da direita correspondem fortemente a 2 das nossas áreas de avaliação. Física e astronomia tem uma área com esse nome, e imunologia e microbiologia é a nossa ciências biológicas 3. Percebam que nessa classificação de imunologia e microbiologia, os periódicos são agrupados ou reorganizados em temas distintos, e, nesse caso, um periódico de parasitologia não se compara diretamente com um periódico de imunologia. Eles estão em subtemas distintos e, portanto, na comparação e no estabelecimento dos percentis, revistas predominantemente de imunologia são ranqueadas à parte de revistas predominantemente de parasitologia, e isso claramente permite resolver parte do problema que era o uso do fator de impacto de uma forma ampla na área de avaliação, sem reconhecer essas diferenças intrínsecas a cada área. Bom, conforme fomos avançando nas discussões, nós percebemos que haviam 2 grandes grupos de áreas de avaliação. Um desses grandes grupos de áreas de avaliação são áreas que se utilizam ou apenas ou principalmente de métricas de bases ou indexadores internacionais. Tá? O fator de impacto do Web of Science, o site score do Scopus, percentis ou alguma medida normalizada
do fator de impacto, ou do site score, etc. Essas áreas, elas são as áreas que predominam nos colégios da vida e de exatas. E para esse conjunto de áreas foi estabelecido, portanto, o que se denominou como modelo de referência 1. Né? Esse modelo ele é fortemente baseado nessas bases internacionais amplas, ou seja, fator de impacto, site score, transformados de alguma forma em percentis, que ranqueiam os periódicos dentro de subtemas e, portanto, não comparam, numa outra linguagem, alhos com bugalhos, ou seja, os periódicos são comparados dentro de grupos temáticos bastante restritos, né? O que nos dá uma certa tranquilidade em relação a essa comparação que é feita. Então, grande parte das áreas que estão nos colégios da vida e de exatas ficaram no que seria chamado modelo de referência 1, e um segundo conjunto de áreas que utilizam principalmente a variedade de bases de indexadores ou ainda métricas quantitativas, mas métricas abertas, como a H do Scholar. Né? O percentil eu já fiz mais ou menos uma explicação do que é, né? Ele indica a posição relativa de algum score de citação ao fator de impacto, e é a posição relativa de um periódico em comparação restrita a um conjunto de periódicos numa mesma temática ou especialidade. Já o H, ele é o maior número H, considerando um certo número H de artigos num periódico que foram citados pelo menos um certo número de vezes. Ou seja, um índice H, por exemplo, de 5 num periódico, um índice H5 de 5, vou até escolher um outro número para não repetir o 5. Um índice H5 de 6 significa que esse periódico, nos últimos 5 anos, publicou 6 artigos que cada um deles foi citado pelo menos 6 vezes. Tá? Esse índice H, ele traz a importância, particularmente para várias áreas de humanidades, porque ele pode ser estendido para períodos mais longos do que aqueles normalmente utilizados nas bases internacionais para o cálculo de fator de impacto ou de site score. Normalmente, os fatores de impacto ou de site score são baseados no número restrito de anos, 2, 3 ou 4 anos, e para algumas áreas das humanidades, esse tempo é muito limitado para acumular citações suficientes para fazer um ranqueamento adequado dos periódicos. O H, por outro lado, ele pode ser utilizado para 5 anos, mas ele também pode ser escolhido ou calculado para 10 últimos anos ou para a vida do periódico. Obviamente que há vantagens e desvantagens em cada uma dessas escolhas e as áreas vão ter que pensar e discutir claramente sobre essas vantagens e desvantagens. Um ponto importante em relação a essa diferença é se haveria a possibilidade de traduzir os valores de H, H5 ou outro, se haveria uma correspondência entre os percentis, ou seja, uma medida relativa da qualidade ou da citação, do índice de citação de um periódico, e o valor de H. Como ambos são medidas de citações, ainda que em tempos diferentes e com bases distintas, a resposta é sim. Há uma relação bastante boa, obviamente não é uma relação linear, ou ela é quase linear até um determinado valor de H. A partir de valores muito altos de H, aqui a partir de 70, 80 de H, isso já significa alcançar um percentil de quase 100%, então nós não temos percentis superiores ao 100, né? Então você cria um platô, uma estabilização desses valores. O H continua aumentando, mas obviamente valores de 100, 200, 300 de H são periódicos que estão nos percentis mais altos, o que não muda a classificação do periódico, mas a resposta a essa pergunta, se há relação entre essas duas medidas, a resposta é sim. Ou seja, não seria desconexo a formação de 2 modelos de referência, um fortemente baseado, portanto, em medidas relativas de citação, que são os percentis, e outro fortemente baseado em medidas de H do Scholar, que dão uma ampliação das possibilidades de citação, uma vez que o Google também registra citações de periódicos que são feitas em livros, teses, dissertações e outros, ao contrário dessas bases internacionais que basicamente referenciam citações periódico a periódico, com raríssimas exceções. Bom, na construção desses 2 modelos de referência,
foram coladas algumas premissas, e essas premissas, a grosso modo, foram aceitas no CTC como importantes para a definição dos dois modelos de referência, que geram, portanto, esse qualis único, vamos chamar assim. Essas premissas são a manutenção de um único status de qualificação em periódicos para todas as áreas, ou seja, um periódico agora ele vai ter um único extrato, ele não vai mais depender na sua qualidade da avaliação ou da avaliação que foi feita para uma determinada área, tá? Então, cada periódico terá apenas uma classificação. O segundo ponto importante nessas premissas é não considerar fatores arbitrários como pertinência para reduzir extrato ou relevância para elevar extrato. Ou seja, essas questões não devem afetar a estrutura de classificação. Um terceiro ponto é que se busque um critério de semelhança entre esses indicadores de qualidade para todas as áreas, ou seja, se há a possibilidade, portanto, de traduzir valores de H, não importa qual, num valor de percentil e vice-versa. Finalmente, uma premissa importante e que foi bastante discutida é a inexistência de travas. As travas eram aquilo que diziam que você só podia ter 25% dos periódicos em A, que A1 tinha que ser maior que A2 e que só 50% dos periódicos podiam ser B1 ou superiores, né? Para que você consiga acabar com esse sistema de travas, você tem que buscar, e essa é outra premissa desses modelos, um critério de qualidade externo, ou seja, um critério que seja independente do uso que a área faz dos periódicos. Isso é construído a partir, no caso das bases internacionais, pela existência de um conjunto muito amplo de periódicos. Vejam, quando se junta, só a base das Scopus tem mais de 30 mil periódicos. Quando você junta as Scopus mais o Web of Science, você chega perto ou ultrapassa ligeiramente os 40 mil periódicos. Então, esse universo de periódicos ele é suficiente para nos traduzir uma qualidade externa que não depende do uso que é feito dos periódicos. Ou seja, o fato de que ninguém utilizou um determinado periódico não tem importância, porque ele está na base e ele é utilizado naquilo que se refere à sua qualidade intrínseca para ajudar a classificar os outros periódicos. No caso dos que não estão numa base organizada, como é o caso dos Scopus ou do Web of Science, o H ele necessita de uma busca desse universo de periódicos, ou seja, as áreas precisam construir qual será o seu universo de periódicos relevantes ou coerentes com aquilo que é produzido na área, e para isso são buscados periódicos que a área já vem utilizando ao longo do tempo, mas também periódicos que estão nessas bases, ainda que não tenham sido utilizados nos anos mais recentes por uma determinada área de avaliação. Essas diferenças que foram observadas entre as áreas de humanidades e ciências sociais e as outras áreas, quanto ao uso de indicadores restritos de citação, ela acabou resultando, portanto, em dois modelos de referência, né? O modelo de referência 1, que atende basicamente aos colégios de ciências da vida, ciências exatas, tecnológicas e interdisciplinar, que se baseia nos percentis, que são essas medidas relativas das citações ou dos indicadores de citação que os periódicos recebem no Web of Science ou nas Scopus, e a imputação de valores de H5, ou seja, revistas que não estejam nessas bases internacionais, mas que tenham uma medida de H5, elas podem ser colocadas em correspondência através de um modelo de regressão. Então, esse é basicamente, ou simplificadamente, isso que significa o nosso modelo de referência 1. E para as áreas de humanidades e ciências sociais, um segundo modelo que se baseia em cálculo de percentis a partir da obtenção dos valores de H, que podem ser H5, H10 ou H-vida, a depender da área de avaliação, e que são organizados também em temáticas distintas pela repartição que as áreas vão fazer desses periódicos em categorias próprias de cada uma das áreas de avaliação. O qualis ele permanece enquanto modelo indutor de internacionalização, mas ele se abre um pouco, né? Ou seja, a partir do momento em que parte das medidas
de citação não requerem mais a presença dos periódicos em bases internacionais, ele se abre para a indexação de periódicos de outras bases e não necessariamente dessas duas que eu vou chamar de duas principais do ponto de vista de internacionalização dos programas de pós-graduação. Houve uma reformulação da estrutura de classes. Nós não temos, e certamente todos já estão cientes disso, agora são 8 classes que dividem a partir dos percentis, vamos chamar os 50%, digamos assim, melhores periódicos em A e os 50% abaixo em B, com 4 estratos divididos em 12,5 de percentil para registrar o que é o A1, o A2, o A3 e o A4, e a mesma situação do B1 até o B4, e isso vale para todas as áreas, sendo utilizado o maior percentil que possa ser obtido dessas medidas que são utilizadas nos 2 modelos de referência. Obviamente que esses ajustes finos vão continuar sendo necessários. Uma vez terminado o processo, vamos chamar assim, quase automatizado, de calcular a referência para um determinado periódico para esse qualis único, as áreas, a área mãe, ou seja, aquela área que mais publicou, ou que teve maior uso, um uso significativo daquele periódico no conjunto das áreas, ela vai conseguir fazer ajustes nos periódicos em função da sua experiência, do seu conhecimento de cada um dos periódicos que pertencem a todas essas bases que vão ser utilizadas. Para esse ajuste fino, eu vou dar um exemplo posteriormente, para esse ajuste fino a gente estabeleceu de alguma forma limites. As áreas podem, a área mãe, aquela que mais publicou no periódico, ela pode fazer ajustes ou indicar subidas ou descidas de periódico justificadas, ou seja, não há possibilidade de dizer eu estou subindo ou descendo esse periódico porque eu acho, tem que ser apresentada uma justificativa para isso, e os limites são subir ou descer um extrato qualis para 20% daquilo que foi o uso enquanto área-mãe. Percebam que ela tem que ter publicado mais naquele periódico para poder fazer algum tipo de mudança, e um limite para 2 extratos, ou seja, subir ou descer 2 extratos no qualis para apenas 10% do seu uso enquanto área-mãe. Há uma discussão importante agora em relação a esses limites para que isso fique coerente no conjunto das áreas, ou seja, áreas que tiveram uso compartilhado de um periódico, usos próximos de periódico, vão ser consideradas, vamos chamar de áreas irmãs, e vão ter que discutir junto se elas vão subir, manter ou descer um determinado periódico num determinado extrato e qual a justificativa que elas vão utilizar. Um exemplo, então, de ajuste fino, para mais ou menos terminar aqui a apresentação, a ideia que foi feita pela biodiversidade. Nós escolhemos esse quadro de referência 1, nós travamos os periódicos que estavam apenas no Google Scholar, eles ficaram em B4 se o H5 era superior a 5, ou ficaram em C se o H5 fosse inferior a 6. Periódicos que estavam na Cielo foram tratados de forma diferente, eles não foram limitados nesse processo de imputação, ou seja, mesmo não estando nas bases internacionais, se o H5 dele indicasse que ele deveria ser B1, ou A4, ou A3, enfim, ele podia subir para esses extratos. Periódicos que estavam apenas nas Scopus ficaram limitados a um extrato máximo de A2, e periódicos com um elevado nível de autocitações, maior do que 40%, foram rebaixados em um extrato. Então, essas foram as nossas justificativas para fazer alterações. Essas justificativas de alterações impactaram menos de 1% dos periódicos, para vocês terem uma ideia de que isso não é um ajuste tão amplo que a gente fez. Um ponto de atenção é que 4% dos periódicos utilizados na área foram classificados como predatórios ou potencialmente predatórios e classificados como C. Então, essa é uma coisa que está se tornando, né? Acho que todos nós temos recebido diariamente convites para publicação de livros, capítulos, papers em periódicos que claramente não têm qualidade e têm que ser retirados do sistema. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu até utilizei mais tempo do que eu gostaria. Obrigado pela atenção
Eu sei que a gente não vai ter um tempo de discussão muito amplo, então eu estou colocando o meu e-mail, pjp.santos@gmail.com. Quem tiver outras perguntas, enfim, pode mandar um e-mail para esse endereço e eu terei prazer em responder as perguntas de vocês. E vamos abrir, então, agora para a discussão, agradecendo a atenção que vocês deram à apresentação e, novamente, o convite que eu recebi. Bom, eu não sei o que aconteceu, acho que deu certo. A minha câmera não está funcionando, então, assim, infelizmente, eu não vou ter... Ela desligou sozinha e ela não está retornando, eu não sei por que ela desliga automaticamente. Bom, vocês já me conhecem, infelizmente deu algum problema no meu computador, na minha máquina, né? Então, eu agradeço, Paulo, muito, muito obrigada. Eu acho que a sua apresentação foi muito esclarecedora. Nós temos uma relação de perguntas, né, que nós fomos levantando durante a reunião. Eu vou passar a Jaqueline, que estava acompanhando no chat, junto com a Cecília, as perguntas. Então, eu vou passar a palavra para a Jaqueline fazer as perguntas, né? Ok. Jaqueline, obrigado. Thelma. Ok. Olha, parabéns pela sua apresentação. Bem objetiva, assim, concisa. E nós temos, como sempre, várias perguntas, várias observações que você vai depois observar no YouTube, no chat que a gente deixou aberto. Nós recuperamos aqui algumas questões e eu vou começar por uma que tem, assim, tirado o sono dos coordenadores de uma maneira geral. Você já deve ter recebido perguntas desse tipo, embora não seja necessariamente o que você representa nesse momento, nesta apresentação. Eu notei que algumas questões apontam para dúvidas muito pontuais relacionadas à utilização do Qualis na nova classificação para esta avaliação quadrienal 17/20. Então, se você pudesse falar um pouco, claro que na percepção daquilo que já vem sido dito, né, a gente tem aí um ofício recente do presidente da CAPES que fala da utilização do Qualis referência no grupo 1, vamos chamar assim, no grupo 2, como você apontou. Então, apenas para tranquilizar quem já nos perguntou sobre isso no chat, eu gostaria de saber se você pode reiterar sobre a utilização do Qualis no período 17/20. Vamos fazer aos pouquinhos, eu faço essa, depois nós temos só mais duas. Ok, não, tranquilo. Assim, como eu apresentei lá no segundo slide, a importância do Qualis na avaliação da produção intelectual, ele foi, de alguma forma, diminuído. Ela serve para fazer a avaliação da produção total, mas nós estamos dando importância particular para medidas de qualidade intrínsecas dos artigos. Isso é possível naqueles dois outros níveis de avaliação da produção intelectual, ou seja, a gente sai dessa avaliação de volume que quase que dificilmente vai prescindir do uso do Qualis para uma avaliação de um conjunto mais restrito de artigos, né? Sejam os 4 melhores por docente permanente ao longo do quadriênio, sejam aqueles que são indicados pelos programas com justificativa do porquê eles são produções de impacto, e com isso a ideia do Qualis ela fica bastante menor em relação às avaliações passadas. Um outro ponto que eu acho que é importante estabelecer, que não ficou na minha apresentação, é que essa estrutura de você ter um referencial externo, né, ou seja, não há mais aquelas travas, ela preocupou várias áreas. Algumas áreas ficaram com a sensação de que mas agora nossos periódicos melhoraram demais, eu tenho muitos em A, A1, A2, A3, A4. Né? Algumas áreas disseram isso. Não, agora a gente tem periódicos demais em A. E outras áreas disseram, não, mas a gente ficou com poucos periódicos em A. Percebam que essa estratificação dos periódicos é, obviamente, definida pelo nível de maturidade e desenvolvimento de cada área. Algumas áreas são muito antigas no sistema, outras áreas de avaliação são muito novas, muito recentes, e isso impacta esse uso dos periódicos. Por outro lado, cada área constrói as suas métricas. Então, a definição de qualidade intrínseca
a cada área é basicamente uma ligação que é feita entre o qualis do periódico e o uso que é feito desse qualis na métrica de avaliação. Então, assim, algumas áreas que eventualmente acham que estão com periódicos demais em A4, A3, A2, A1, eles podem dizer, olha, não, para nós, alta qualidade vai ser só A1 ou só A1, A2. Tá? Áreas que acham que ficaram com o limite por serem jovens, por estarem se estabelecendo, eventualmente poucos programas, elas podem dizer, não, olha, para nós, qualidade nesse momento, para comparações entre os nossos programas de pós-graduação, a qualidade pode começar em A4 ou pode começar em B1. Então, percebam que o qualis sozinho ele tem menos significado. Tá? Isso dentro do ponto de vista da avaliação, ou seja, do ponto de vista da avaliação, o qualis tem que ser colocado em paralelo com as métricas de cada área, e são essas duas coisas juntas que fazem sentido, né? Então, dizer, publiquei em A4. Bom, publicar em A4 para algumas áreas pode estar muito próximo do que é efetivamente o máximo de qualidade ou a melhor qualidade, e publicar em A4 para algumas outras áreas pode não ser ainda qualidade suficiente. E isso claramente tem a ver com o desenvolvimento. É importante perceber que as ferramentas, os instrumentos que a gente usa na avaliação, eles têm dois aspectos, né? Um aspecto fundamental, importante, é o ranqueamento dos programas de pós-graduação. A gente não pode deixar de destacar essa importância. Mas um segundo aspecto que eu particularmente acho extremamente importante é o aspecto indutor do aumento de qualidade na formação de mestres e doutores e de qualidade na produção intelectual. Ou seja, a gente não pode deixar de perceber esse aspecto indutor que a classificação que nós fazemos da nossa produção intelectual tem, né? Se nós eventualmente descermos muito a régua, vamos chamar assim, a gente acaba induzindo menos. Como, na verdade, essa régua tem como, do meu ponto de vista, aspecto principal essa indução da qualidade, eu particularmente, eu sei que isso não é seguido por todos os coordenadores, mas eu particularmente gosto de estabelecer, como o professor Jorge Guimarães dizia, estabelecer o sarrafo um pouco mais em cima, né? De forma a gerar essa indução de aumento de qualidade na área. Eu acho que colocar mais ou menos facilmente o melhor que a gente faz como o melhor possível é não reconhecer o potencial que nós temos, né? Então, acho que essa é a minha resposta bem ampla para essa pergunta, que também foi bem geral. Está respondido. A gente tem ainda uma mais específica aqui que eu já vou te perguntar. Você considera que a baixa representatividade de periódicos nacionais em bases de dados internacionais traria alguma distorção ao se avaliar um periódico nacional relevante para uma determinada área? Então, isso aí, assim, essa é uma pergunta capciosa. Vamos. Olha só, a primeira coisa é estabelecer o significado de relevância, né? Essa é uma dificuldade muito grande, porque, eventualmente, nós traduzimos como relevante diferentes aspectos do potencial de relevância, né? Então, assim, por exemplo, algumas áreas acham que a publicação, por exemplo, em língua portuguesa, ela pode ou deve ser relevante porque ela está mais acessível para impactar políticas públicas, etc., né? Então, esse é o aspecto que traz, por exemplo, particularmente nas ciências sociais e humanas, a ideia de que temos que dar alguma valoração, importância por essa questão de impacto, não necessariamente impacto científico ou visibilidade internacional, mas outros tipos de impacto, que, de alguma forma, acaba sendo resolvido pelo uso do H. Como o H ele permite que citações feitas em periódicos que não estão nessas bases internacionais sirvam para alavancar os valores de H5, H10 ou H-vida, isso torna ou coloca em pé de maior igualdade os periódicos nacionais com os periódicos internacionais. Óbvio que há uma visibilidade distinta, ou seja,
publicar em língua inglesa garante uma leitura mais ampla, uma maior visibilidade e, inclusive, internacionalização. E muitos periódicos, mesmo periódicos nacionais brasileiros, já correram para essa busca de um mínimo de visibilidade ou de ampliação de visibilidade, publicando, às vezes, na forma de espelho, ou seja, publicam em inglês e em português, porque aí você tem essa opção, ou seja, você permite um uso eventual em questões mais locais, regionais e também uma visibilidade internacional. Então, assim, eu acho que há várias opções. Eu acho que esses modelos que foram seguidos, esses dois modelos, nos permitem recuperar esses dois aspectos do que é relevância, né? Óbvio que seria mais fácil se fosse escolhido um único caminho, dizer assim, não, olha, vamos usar o Qualis para a questão de visibilidade, relevância de citações, ou seja, acadêmica e tal. Aí nós ficaríamos com um modelo único, um pouquinho mais simples, uma única referência, vamos chamar assim. Mas essa discussão foi muito importante e muito clara no CTC, trouxe esse aspecto de questões da importância eventualmente para políticas públicas, ambientais, etc., da publicação em português, ainda que eu ache, aí é uma opinião pessoal minha, que esses aspectos de importância, né, importância pelo impacto social, econômico, local, regional, poderiam ser atendidos naqueles outros dois níveis, tá? Ou seja, a gente não precisava utilizar o Qualis para isso, né? A relevância, porque, por outro lado, eu fico imaginando se nós temos volume e necessidade, portanto, de um Qualis para avaliar impacto social, econômico. Quer dizer, será que toda a produção que sai numa revista em português, porque ela sai numa revista em português, ela tem impacto social, econômico, educativo, ambiental, etc.? Vocês entendem? Quer dizer, eu vejo com uma certa dificuldade, mas aí é uma opinião pessoal minha. Eu acho que a gente podia trazer esse aspecto da relevância para questões de impacto locais, regionais, da publicação em português, para os dois níveis mais qualitativos, né? E ficar com o quantitativo, trazendo ou traduzindo uma questão mais de visibilidade e internacionalização, como de alguma forma também foi recomendado pela própria Comissão de Acompanhamento do Programa Nacional de Pós-Graduação. Perfeito. Acho que o seu raciocínio realmente traz à tona o que está acontecendo agora nesse aprimoramento do processo avaliativo. Os programas serão protagonistas, é meio estranho eu falar dessa maneira, de si mesmos. Sim. A partir do momento que você tem um conjunto de informações, de dados, de produções, sejam elas em bases internacionais ou não, o programa vai eleger e vai identificar a relevância daquilo num suposto impacto. Efetivamente, se esse impacto vai ocorrer, que nós falamos sobre isso na live de ontem, é a aplicabilidade daquilo. Então, hoje, vai ser muito importante que a gente consiga, dentro da pós-graduação, reforçar onde está toda essa produtividade realizada nos programas de pós-graduação e se efetivamente ela pode ser aplicada à nossa sociedade. Então, a gente também não pode ver o Qualis isoladamente, como você falou várias vezes. Ele faz parte de um conjunto que contempla uma avaliação. Perfeito seu raciocínio. Acho que só tem mais uma, viu, Paulo? Tranquilo, fique à vontade. Olha, aqui é meio clichê a pergunta, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar para o grupo, né? Porque com essa nova estratificação do Qualis referência, haverá uma maior comparabilidade entre as áreas de avaliação. Embora você já tenha falado disso, eu achava importante se você pudesse reiterar, porque há muitas dúvidas sobre isso. Ai, meu Deus, tem um novo Qualis, o meu programa vai perder a referência que ele tinha antes. As referências internas elas vão ser mantidas, né? Ou seja, a gente não compara diretamente, do ponto de vista da avaliação, sei lá, um programa de serviço social com um programa de astronomia e física, né? Então, as referências internas elas são mantidas. O que é importante, o que tem qualidade. Vejam, em algumas áreas, a produção de livros e capítulos de livros é tão importante ou mais que a publicação em periódicos. Artes
a produção artística é fundamental. Não, seria estranho se não fosse, né? Então, as referências internas, os usos dos indexadores, das métricas para avaliação, é próprio de cada área. Isso não é um problema. Ao mesmo tempo, essa necessidade de que um periódico tenha uma qualidade intrínseca que não depende da área também é importante, né? Porque nós, às vezes, tínhamos uma situação de que uma área, porque considera que aquele periódico para ela não era relevante, jogava aquele periódico lá para baixo, B4, B5, e uma outra área que dizia, não, mas esse periódico é muito relevante para a gente, jogava para um. Externamente, inclusive para os órgãos de controle, Ministério Público, etc., como é que você pode ter o mesmo periódico que na avaliação da sua qualidade, numa área está em A1 e na outra está em C? Né? Ou seja, uma é o máximo da qualidade, a outra é inútil, vamos chamar assim. Bom, então, assim, eu acho que esse novo sistema ele recupera um pouco essa ideia de qualidade intrínseca do periódico. Porque a qualidade passa a ser a qualidade intrínseca do periódico em comparação com seus pares. Percebam que quando nós solicitamos, por exemplo, uma bolsa de produtividade no CNPq, quem pede uma bolsa de produtividade na zootecnia não é comparado com o currículo de quem pede em matemática ou de quem pede em medicina, né? Então, assim, a ideia foi basicamente essa, ou seja, os periódicos agora são comparados com os seus pares. Então, um periódico de uma temática própria da zootecnia é comparado com periódicos da mesma temática. E eu acho que é isso que é relevante e que permite agora sim fazer essa comparação transversal entre as áreas, porque eu estou vendo o que as áreas estão usando de melhor em relação ao que está disponível nos seus temas, né? Não é porque a matemática tem uma mediana de fator de impacto de 1 e ciências biológicas 3 tem uma mediana de fator de impacto, né? Parasitologia, imunologia, microbiologia tem uma mediana de fator de impacto 2,5, que uma é melhor que a outra. Isso não se trata disso, né? Trata-se de ver se cada área está utilizando o melhor daquilo que está disponível em termos de periódicos. E é essa comparabilidade que é importante, né? Ou seja, não é mais uma coisa, porque a minha citação é maior do que a sua. Isso aí é muito, muito limite demais, né? Então, assim, a gente tem vantagens nesse modelo de classificação única. O trabalho é muito maior, né? As dificuldades para o grupo, tanto nas discussões que nós tivemos, quanto agora na formalização, né? Na implementação de como fazer, está dando uma trabalheira imensa, né? Mas eu acho que há vantagens muito claras nesse sistema de aumentar essa perspectiva de comparação transversal entre áreas sem uma interferir na avaliação da outra. Essa interferência não existe, porque cada uma vai ter as suas métricas e o seu uso do Qualis, e a importância que ele tem na sua avaliação, que nem eu disse, a avaliação de periódicos é diferente entre as áreas. Tem áreas que publicam mais em livros, tem áreas que dão mais importância à produção técnica tecnológica e outras mais a importância a periódicos. Então, não é simples fazer essa passagem, tá? Mas eu acho que a gente melhorou bastante, apesar das dificuldades. Foram quase 2 anos de discussão, mas eu acho que a gente chegou a alguma coisa que atende a essa avaliação de quantidade da produção intelectual dos programas e que atende também a dar um mínimo de aspecto transversal na comparação das áreas, né? Vendo ou tendo a possibilidade de ter a perspectiva do que de melhor elas estão fazendo. Perfeito, Paulo. Olha, parabéns pela sua apresentação. Agora eu vou passar você para a professora Thelma, que ela deve ter algumas considerações a fazer. Muito obrigada. Eu que agradeço as perguntas também, e continuo disponibilizando lá o e-mail para os colegas que tiverem perguntas ou sugestões para a gente. Ok. Thelma, eu não tô acompanhando o teu som.
Posso... Eu finalizo para você, ok? Agora estou escutando. Agora não mais. Paulo, perdoe a todos, a gente teve uma dificuldade com o telefone, com a transmissão da professora Thelma. Eu vou finalizar por ela o evento, ela tem algum problema na máquina, que ela está na Unesp, e para te realmente agradecer por toda a oportunidade que você nos está dando para a gente hoje. E o nosso maior objetivo, quando fizemos esse evento, Paulo, foi tentar mostrar para todos os programas de pós-graduação, por isso nós não o fizemos como um evento restrito da Unesp, a oportunidade de que todos os programas conhecessem melhor toda a trajetória daquilo que foi um estudo realizado pelo Qualis e todos esses aprimoramentos que temos feito. Embora todas essas informações, a metodologia esteja explicada dentro dos relatórios técnicos da DAV, bem explicitados nos documentos, a gente achou importante trazer vocês para próximo das instituições, para, de alguma maneira, tranquilizar vários programas. Os programas, de uma maneira geral, estão um pouco apreensivos com essa questão relativa ao aprimoramento, mas também poder apresentar de uma forma clara e objetiva tudo o que foi realizado até o momento por vocês. Então, eu mais uma vez te agradeço, em nome da professora Thelma, do professor Sandro, nosso reitor, por essa oportunidade. Tá, joia. Eu agradeço também o convite de novo, me despeço de todos, então, foi um prazer. Eu acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de divulgar o trabalho que vem sendo feito e os distintos aspectos e questões que nos levaram a fazer mudanças, é importante, né? Ou seja, é importante a gente divulgar bastante. Essa já é mais uma live, ainda tenho... hoje mesmo vou ter uma mesa redonda com os editores, né, com a Associação de Editores Científicos de Periódicos Brasileiros, enfim. Então, assim, a gente está tentando divulgar ao máximo. Acho que é importante que isso fique claro, as iniciativas que vêm sendo tomadas, né, dentro dessa perspectiva de melhorar o processo de avaliação como um todo, né, torná-lo mais claro, mais indutor, mais transparente, enfim. Eu acho que a gente tá indo na boa direção, ainda que com sempre as dificuldades necessárias e próprias da grande diversidade que nós temos entre as áreas enfim, é isso. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos pela participação. Nós temos todas essas lives
gravadas, estão replicadas no YouTube e na página da Pró-Reitoria. Um forte abraço a todos, muito obrigada. Obrigada, Paulo.